Aleluias! A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos. Vamos trazer aqui uma palavra hoje com o tema: o que a Bíblia diz sobre as últimas coisas, coisas futuras e a vinda de Jesus. Eu quero falar aqui um pouco sobre escatologia. E o que é escatologia para você? Irmãos, escatologia é o estudo das últimas coisas, envolvendo eventos futuros revelados pela Bíblia, como, por exemplo, a vinda de Jesus, o arrebatamento da igreja, a grande tribulação, o juízo final, o novo céu e a nova terra. Olha o que diz aqui em primeira carta aos Tessalonicenses, primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 17. Começa assim: porque não vos deixei ignorantes acerca dos que já dormem. Quer dizer, dos que já morreram em Cristo, estamos dormindo com Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Como eu estava falando aqui, irmãos, então a escatologia é isso aí. É o estudo que envolve eventos futuros revelados pela Bíblia, como eu estava falando aqui, a vinda de Jesus. Fui interrompido aqui um pouco, mas voltamos aqui. Então isso aqui envolve, esse estudo, né, escatologia, envolve a vinda de Jesus, o arrebatamento da igreja, a grande tribulação, o juízo final, o novo céu e a nova terra. Aí eu estava em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 17, que diz: porque não vos deixei ignorantes acerca dos que já dormem, pois o mesmo Senhor descerá do céu, né? Irmãos, a vinda de Jesus ela se dá em duas etapas. Primeiro, arrebatamento da igreja, como nós acabamos de ver aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e o 17. Jesus virá nessa daqui buscar os salvos, né? São os mortos em Cristo, ressuscitarão e os vivos serão arrebatados. Isso aqui, quando o Senhor aparecer nas nuvens, né? Esse é o arrebatamento da igreja. Será somente os que morreram em Cristo, e depois os que estivermos vivos, se eu estiver também, né? Seremos transformados. É um novo corpo, não é esse corpo aqui que nós estamos vendo, né, carne e osso, mas seremos transformados e seremos entregues juntamente com eles na nuvem ao Senhor. E ali o Senhor entrará no céu conosco. E quem são esses aqui? Os fiéis estarão com o Senhor, né? E os desviados e rejeitados ficarão. E rejeitadores, né? Os desviados e os rejeitadores, aqueles que rejeitarem as oportunidades, que rejeitaram a Cristo, eles ficarão aqui na terra. E aí será outros 500, porque o negócio vai pegar, né? E tem a segunda vinda em glória, que é em Apocalipse 19, versículo 11 ao 16, que fala que é após a grande tribulação. Mas nós os que já morreram em Cristo, ou os que estiverem vivos, que já estão na glória, tá? Já estão no céu. Aí se dará aí a grande tribulação, e aqueles que ficarem, né, os desviados, os rejeitadores, aqueles que rejeitaram a Cristo, eles ficarão e agora passarão pela grande tribulação. Tá? Aí, depois dessa grande tribulação, Cristo voltará para reinar e julgar. E vai fazer o seu trono, implantar o seu trono lá em Jerusalém. E aí vai julgar as nações. Agora, aqueles que, né, os desviados, rejeitadores que vão ficar, vão sofrer. Vai ter uma grande tribulação. E esse sofrimento que nós temos hoje nem se compara com essa grande tribulação que vão passar. Por isso que eu falo, é melhor nós irmos na primeira ressurreição, como a Bíblia diz, né? Feliz aqueles que fizerem parte da primeira, do arrebatamento, né? Da primeira ressurreição. Terceiro, o destino dos desviados. Quais são os destinos? Olha, está em João, capítulo 15, versículo 6. Aqui você vai ver o destino dos desviados, né? Se alguém não permanecer em mim, foi Jesus falando, isso não são minhas palavras, não. Por isso devemos tomar muito cuidado, porque a palavra de Jesus é real, né, verdadeira, e vai se cumprir. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como a vara e secará. Olha só. Os desviados, amados, são aqueles que conheceram a verdade, mas voltaram ao pecado. A Bíblia diz, né, a Bíblia adverte que
estarão entre os que serão deixados no arrebatamento, como diz lá em Mateus, capítulo 25, versículo 1 a 13. Vai falar das 10 virgens, né, aqui em Mateus 25, que as 10 virgens, né, estavam lá, só 5 eram prudentes e 5 eram loucas. Estavam entre as prudentes? Estavam entre as salvas? Estavam, né? Mas ficaram para trás, foram deixadas. A Bíblia diz que elas saíram e cada um levou as suas lamparinas, porém só 5 levou reservas de azeite para colocar nas suas lamparinas e 5 não levaram. Aí quando foi a meia-noite, vinha-se o noivo. Aí gritaram, aí vem o noivo. Aí todas dormiram, todas tosquenejaram, 5 cochilou, mas daí só 5, aí todas as 10 acordaram, mas só 5 tinham azeite para entrar na boda com o noivo, né, do casamento, e as outras 5 não tinham, as lâmpadas delas estavam se apagando, então elas não podiam, né, nem elas andar no escuro, nem tampouco ela poderia iluminar o caminho para o noivo passar. Então só 5 tinham azeite para colocar nas suas lamparinas e chegar até o lugar onde era marcado para entrarem com o noivo. Tá? Então devemos ter, sim, estar ciente disso, de que o arrebatamento é assim, é num abrir e fechar de olhos, o Senhor aparecerá nas nuvens. Estarão ali sujeitos à tribulação e julgamento, os desviados, ok? Lucas 12, versículo 47 e 48 vai falar isso, né? A misericórdia ainda pode alcançá-los antes do fim, né? Se eles se arrependerem, é claro. Como diz lá em Hebreus capítulo 10, versículo 26 até o versículo 31. O destino dos que rejeitam a cruz, dos que rejeitam o Filho de Deus. Vamos lá. João capítulo 3, versículo 36, diz assim, quem crê no Filho tem a vida eterna, mas o que porém rejeita o Filho não verá a vida. Irmãos, a rejeição consciente da salvação em Cristo leva ao julgamento eterno. Ouça isso no nome de Jesus. A rejeição consciente da salvação em Cristo leva o homem, né, ao julgamento eterno. Tem pessoas que pecam sabendo conscientemente, né, que é pecado e está praticando. Então isso aí é o pecado consciente, né, é a rejeição consciente do Filho de Deus. Então estarão entre os que passarão pelo trono branco, né? Ele vai estar lá, os rejeitadores também. Como diz lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 ao 15. Serão lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Olha que horror, que horror. Então, o maior juízo, querido, é a separação eterna de Deus. O juízo final. Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 ao 15, como eu já mencionei aqui, vai falar, e vi um grande trono branco e os mortos foram julgados. Os mortos foram julgados. No fim dos tempos. Irmãos, todos os que rejeitam, né, todos aqueles que rejeitaram a Deus, comparecerão diante do trono. As suas obras serão julgadas. Sem o nome no livro da vida, não entrarão na eternidade com Deus. Tem uma esperança para os fiéis. Os fiéis, né, que são os salvos, eles herdarão um corpo glorificado, como diz Paulo em 1 Coríntios 15, versículo 51 ao versículo 57. Eles terão a vida eterna com Deus, como diz Apocalipse capítulo 21, versículo 1 ao 4, e também a nova Jerusalém e o descanso eterno. Amém, queridos? Vamos a uma reflexão final aqui. Você está preparado para a vinda de Jesus? Há algo que precisa entregar ao Senhor hoje? O tempo da graça é agora, amados. Olha o que diz Apocalipse, capítulo 3, versículo 11. Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, isso aqui é sério. Nós devemos nos preocupar, sim, com a vinda de Cristo. Muitos acham que não precisa, que acham que é o predestinado, é os queridinhos de Jesus, pode andar no pecado. Muitos pensam assim, pode andar no pecado, depois, se você é filho da salvação, se você for um escolhido, você vai subir. Irmãos, tomamos muito cuidado com isto. Amém?
Que Deus abençoe, amados, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tomamos cuidado. Eu quero dizer para você que siga com Cristo, não abandone por nada, não troque Jesus por nada, porque o Senhor Jesus Cristo vai buscar um povo fiel, lavado, remido no sangue do Cordeiro, que é o Senhor Jesus Cristo. Queridos, até a próxima, se Deus assim nos permitir, nós estaremos de volta trazendo mais um trabalho aqui. Muita gente, em nome de Jesus. Eu me preocupo com o futuro de cada um, é lógico, porque nós temos essa obrigação de alertar o povo e de trazer uma mensagem de confiança para a igreja e para os que não crentes também. Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amados?